Olá! Olá! Então, a gente está aqui, né? Pegou um tempinho aqui para descansar. A gente está em Mucugê, no campo em Mucugê, aqui na Bahia. Sinal, um camp maravilhoso. Campo muito bom. A gente passou a noite aqui de ontem para hoje. E a gente vai falar um pouquinho do que a gente veio fazer, né? Na verdade, a gente veio com uma caravana lá da nossa cidade, Macaé, que é o estado do Rio. E nessa caravana vieram vários profissionais de saúde. Então vieram médicos, dentistas, fisioterapeuta, Enfermeiro. assistentes sociais, enfermeiro. Tivemos até um doutor da alma, por sinal, muito procurado. E aí o nosso objetivo, o objetivo dessa viagem foi trabalhar com ação social, e também, né, evangelística, principalmente, né, mas abrangendo a área social e evangelística. E a gente veio uma caravana de aproximadamente 70 pessoas. Ali tinham várias parcerias, né, parcerias da igreja. Igreja Presbiteriana Central de Macaé, Igreja Presbiteriana, Segunda Igreja Presbiteriana da Aroeira, lá de Macaé também, o bairro de Macaé. Primeira Igreja Presbiteriana de São Pedro da Aldeia. Alguns profissionais que se juntaram a nós também, lá do Espírito Santo. E duas médicas do Espírito Santo e uma dentista que soube do que a gente ia fazer e se ofereceu para vir. Ela nem faz parte da nossa igreja, mas se sentiu tocada, quis ajudar. Ela veio e falou que no próximo ela gostaria de voltar, porque é muito bom. Quanto mais a gente se doa, mais a gente recebe. Então, e a gente, além desses profissionais, vieram também voluntários, né, com muita disposição para o trabalho, né, para se doar. E a gente visitou, vários povoados aqui próximos de Ipupiara, né? Ipupiara foi a cidade base, né, da caravana. Ali também a gente se juntou com a igreja presbiteriana ali também, os pastores dali, né? De Ipupiara, e que na verdade foi um conjunto ali, né, planejado ali entre o Ministério de Missões da Igreja Presbiteriana Central de Macaé, juntamente com as outras igrejas, e também o pessoal aqui, os irmãos aqui da igreja de Ipupiara e das regiões aqui. Então a gente visitou muitos povoados, né, carentes ali, com falta d'água, falta de estrutura, né, de banheiro, essas coisas. Isso foi construído, né? Foi perfurado poços, foi construído alguns banheiros que, com o recurso que foram doados, já tinha sido enviado e eles já estavam perfurando os poços e construindo os banheiros. Já tinha alguns prontos e eles vão continuar fazendo. Agora a gente volta, mas eles continuam aqui com o recurso que eles receberam. E tivemos também um bazar que em cada lugar que a gente ia, a gente montava o bazar, a gente vendia as peças para não haver tumulto, porque se der, é um tumulto muito grande, as pessoas acabam pegando coisas às vezes que nem vão usar, então a gente vendia por um preço simbólico, tipo R$1, R$2, e toda a arrecadação ficava para a própria comunidade onde o bazar era feito. Então foi muito bom, foi muito receptivo. Fomos assim muito abençoados, porque eles nos receberam com tanto carinho. A gente veio para ajudar e a gente recebeu muito carinho, muito mesmo. Foi muito bom. A gente percebeu ali nas visitas que a gente saía, né, vários grupos, dividir em vários grupos para sair, para fazer convites, né, para as atividades e também conversar um pouco, né, sobre a vida das pessoas. E a gente percebia que quando a gente chegava nas residências, a gente encontrou muitos idosos morando já sozinhos. E a gente às vezes pensa no sertão como, né, uma região seca, né, que a terra já está até trincando de tão seca, mas a gente não pensa muitas vezes nas pessoas, né,
e a gente vê que as pessoas muito deprimidas por São falta de carentes. companhia, carente de até mesmo para conversar. Então a gente chegava e encontrava as pessoas idosas, sozinhas, com o semblante até carregado, fechado, porque pela solidão mesmo, né? A pessoa é acostumada a ficar ali quietinho só com ele. E aí, quando a gente chegava, eles recebiam a gente tranquilamente, claro que eles recebiam, abriam as portas, chamavam para tomar café, mas assim com o semblante meio fechado. E na medida que a gente ia conversando, ouvindo, né, e eles contando a história dele, a gente já via o semblante mudando, né, porque as pessoas ficam assim muitas vezes por falta mesmo de diálogo, de conversa, de falta de atenção, de amor, né. E aí a gente, nessas visitas, a gente fez tudo isso, né. A gente mais ouviu do que falou. E aí as pessoas vão melhorando, vão se soltando. Tinha pessoas que davam até, declaravam para a gente que a gente levou alegria, porque muito tempo que eles não tinham atenção de outra pessoa. Então a gente ia, ouvia bastante eles ali, ficava às vezes 1 hora na casa dessa pessoa, só conversando e ouvindo, e a gente saía de lá, as pessoas totalmente diferentes, né? E com certeza Deus falou muito ao coração dessas pessoas, assim como falou aos nossos corações também. Então foi experiência assim que trouxe muito crescimento para a nossa vida, e a gente traz assim para nós um pensamento, né? Como que a gente tem muita coisa e pessoas que não têm nada. A gente, quando a gente chega numa residência onde tem uma família, é totalmente diferente de uma residência onde uma pessoa vive só, tanto sendo mulher quanto homem, às vezes já idoso, às vezes não tão idosos assim, mas na mesma situação. E pessoas que faltam, que não têm uma atenção de um vizinho, né, de ninguém. Então aí fica aquela pessoa ali, né, ressecada. Aí como eu fiquei pensando, né, como a terra do sertão, muitas vezes ressecada pelo sol, pelo calor, né, os corações dessas pessoas também talvez muito ressecados pela solidão, pela falta de companhia. Dificuldade também, né? Dificuldade financeira, atendimento médico, essas coisas, pessoas enfermas que não tinham como, né, procurar médico pela distância, condição de mobilidade, questão de carro e dificuldade de andar. Inclusive o médico, né, foi atender em casa. Alguns casos ele foi na casa da pessoa para atender, porque ela não tinha mais condições de sair. Então ele foi até lá, mesmo depois de cansado, quando ele terminava o trabalho, encerrava às 5 e estendia até às 6, porque fechava às 5, mas os que já estavam lá iam ser atendidos. Então ia até às 6 e muitas vezes ele saía dali 7 horas da noite e ainda ia nas casas para atender os que não podiam vir. Então foi muito bom, uma experiência assim maravilhosa. A gente teve várias atividades em várias faixas etárias. A gente teve muito trabalho com crianças, equipe mesmo lá da nossa região que acostumadas a trabalhar com criança, né? E com programações de brincadeiras e tudo mais com as crianças. Brinquedos, né? Presentes para eles, né? Brinquedos, meninas receberam bonecas e kits escolar, mais de 250 mochilas com kit escolar, kits de higiene. Quer dizer, a gente fez um trabalho, graças a Deus, um trabalho social muito bom, e a gente vê, né, como que é importante as pessoas fazerem isso nas comunidades, as sociedades, né, então, não só religiosa, mas de uma maneira geral, né, fazer esse tipo de trabalho, porque o que mais tem são pessoas necessitadas, né, buscar nessas regiões mais afastadas, onde são praticamente uma população meio que abandonada, né, porque não tem aquela assistência que precisava ter, né? E é muito precária realmente a situação dos vilarejos, né? Dos povoados, e aí as pessoas vivendo ali o seu dia a dia, nada mudando, né? Nada diferente, né? Aí sai, durante o dia, sai um pouquinho de casa, senta na calçada na frente da sua casa, e aí escurece, entra, dorme. Muitos se entregam a bebida, né? Teve muitos casos de pessoas doentes por bebida. Inclusive houve até um falecimento de uma pessoa, né? Que
bebia demais e a glicose subiu muito e teve um dia que subiu tanto que não conseguiu baixar, foi até no domingo, o último dia que a gente estava lá. Então, no meio de tudo que a gente estava fazendo, houve um velório, um enterro, e a gente também, até algumas pessoas participaram, foram lá dar apoio, né, apoio psicológico, e conversou com as pessoas, e foi muito bom. Foi muito bom mesmo. A gente sabe, né, que a situação de abandono e de falta de atenção das pessoas levam as pessoas a buscarem, né, a se afogarem nos vícios, né, cigarro, bebidas, né, e a gente teve muita conversa nesse sentido, né, pessoas relatando de muitos casos de problemas de saúde por conta da bebida, porque era o que o pessoal tem para fazer, né? Aqueles que trabalham, chegam do trabalho, aí vão para o bar para beber. Aqueles que estão quietos em casa, acham que a saída é a bebida. E aquilo ali vai afundando ele cada vez mais. Então a gente vê, realmente, repetindo, né, como que é importante, né, a saída da sociedade para ajudar, né, as pessoas, né, mais carentes. E graças a Deus a gente fez um bom trabalho. Na verdade, a caravana já está em casa, já chegou, já retornou. A gente andou, eu diria que aproximadamente 3.600 quilômetros, ida e volta, né, essa caravana. E levando aí mais ou menos 30 horas, o ônibus levou aproximadamente 30 horas, eu acho, de percurso. Rodando, né, sem parar, né? Dia e noite, dois motoristas. Dois motoristas, e eles retornaram. A programação, saíram de lá dia 15, chegaram dia 16 aqui e já começou tarde já. E aí, no dia seguinte, as atividades rolavam. A partir de 8 horas a gente já saía para campo, e quando chegava no hotel de novo já era 10, 11 horas da noite, porque a gente acabava as atividades lá tipo 7, 8 horas, voltava para a cidade, ia jantar, chegava no hotel lá para as 23 horas, tomava um banho, descansava, no outro dia estava na mesma rotina ali. Foram 4 dias intensos nesse sentido. Muito sol, né? Esse sol escaldante aqui do sertão, muita poeira, porque os vilarejos, lógico, não tem pavimentação, não tem asfalto, e aí é poeira pura mesmo, aquela poeira vermelha, e o sol em cima. Na sombra até que não era tão quente, tão abafado, porque tinha um ventinho sempre. Mas agora também não é período assim tão quente, né? Eles estão na estiagem, mas tem muito vento, tem umidade, a terra já veio molhada da chuva, então agora que está secando mesmo até outubro que volta a chover, então ainda estava meio fresco, não estava assim calor. Então de dia a gente pegava esse clima assim, solzão, e à noite chegava a esfriar, 19 graus, 18 graus, sentia até um pouco de frio, mas muito legal, muito agradável, e a gente gostou muito, e a gente tá também querendo parabenizar, né, toda a equipe lá, né, quem organizou e que ficou à frente lá de toda a programação. Os apoios que recebemos, foi muito bom. Sim, foi assim uma comunhão muito grande entre o grupo, porque não houve confusão, graças a Deus, cada um respeitando, né, o espaço e a disposição de cada um, e todo mundo se doando mesmo, se entregando. Isso é muito importante, e em todo o tempo, né, na verdade o amor venceu o cansaço, né, porque com certeza, né, a gente chegava à noite já, né, as pernas já bem doídas e cansado, mas no outro dia era tudo de novo, e tudo assim como se Deus tivesse, né, Deus na verdade renova as forças em todo o tempo, e nos usou, né, usou a equipe, usou o pessoal. Nas casas que a gente ia, né, a gente levava uma palavra de apoio, de consolo, e ouvia as histórias, e também a gente também se emocionava. Muitas vezes a gente saía de algumas histórias que a gente ouvia até mexido, né? Chegávamos às vezes a chorar junto com eles, de problemas, de muitas coisas que acontecem também que a gente não tem como resolver. Então
a gente só entrega para Deus, pede Deus para ter misericórdia, porque tem coisas que não tem mesmo como a gente ajudar. Lembrando nas atividades também, a gente, né, depois que voltava das visitas e dos trabalhos ali de atendimento, a gente tinha teatro, né, que retratava, né, a situação aqui do sertanejo, né? A seca, a falta de chuva e de toda a dificuldade. E aí um teatro muito legal, o pessoal gostava muito, e depois um culto, né? Culto de louvor, culto de adoração, de evangelismo ali. Então eu diria que foi um trabalho bem completo, né? Abrangendo várias áreas e com certeza, né? Deus vai transformar muitos corações ali através de tudo que foi feito, né? E as pessoas vão realmente sentir no momento ali, através de nós, através de cada um, do amor de cada um, sentir o amor de Deus, né? Porque nós não somos nada, né? Na verdade, tudo que a gente faz é Deus que faz através da gente, né? E a questão do carinho, do amor e tudo mais é o amor de Deus que move e que nos constrange a estarmos fazendo o que a gente fez, e que venham, né? Que venham outras viagens missionárias, né? O que o Brasil, não só o Brasil, o mundo todo precisa, né? Desse a nossa tipo de já é a trabalho. segunda, né? Nós já fizemos uma que foi para a Amazônia, né? Subimos o rio, ficamos acho que 6 dias dentro de um barco, que era um barco hospital, que também levava atendimento, levava palavra de apoio, de ajuda, e foi muito bom também. Ali era a população povoada ali, Ribeirinho, né? De foi muito Manaus bom. ali, né? Todo Então, ano a nossa comunidade, a nossa igreja, ela sai para fazer um trabalho missionário. E a gente não vai em todos, mas já fomos em 2. Mas dá vontade de ir em todos. É muito cansativo, a gente reconhece, mas recompensa é muito grande, de ver o carinho, de ver a alegria deles. Muitos nos acompanhavam, eles saíam de um povoado para ir no outro, aonde a gente estava novamente, para nos ver, nos abraçar, e foram para se despedir da gente. Então a gente acabou criando uma amizade, um carinho, foi muito bom. Tivemos o apoio também da Prefeitura de Pupiara, inclusive o prefeito teve alguns dias junto com a gente. E isso foi muito bom. Um parceiro gigantesco ali, que é o São Antônio, né? Forte Leve, da fábrica Caixa de caixas d'água, né? Que fornece aí para, né? Eu diria que o Brasil inteiro. E ele faz muitas doações, trabalha também nesse sentido, né? Doação de caixa d'água para esses povoados necessitados ali. Então foi muito bom. E eu espero que com esse depoimento, vamos dizer assim, nosso, né? As pessoas também que nos ouvirem aí se encorajem também, né? Se encorajam a participar. Motivados. E olha, se não tiver um grupo que vocês já formado para fazer isso, cria, se for na sua igreja, na sua empresa, na sua qualquer comunidade, lugar, na sua cidade ali, cria um grupo, trabalha, faz um planejamento nesse sentido, porque é muito bom e as pessoas precisam disso. Tá bom? Então, valeu. Que Deus abençoe a vida mesmo de todos vocês aí, assim como tem abençoado a nós. Um abraço, tchau.